E eu vou compartilhar com você agora uma das maiores riquezas que não tem em nenhum lugar. Eu não consigo encontrar gente falando stories que vende biscuit. Você já ouviu? Eu acho que não, porque sou única nesse mundo todo. Então fica aqui comigo, separa seu caderno, pega sua caneta, porque hoje, vamos escrever. São muitas dicas que você vai conseguir aplicar amanhã. Hoje não. E eu já vou te explicar por quê. Amanhã você já vai conseguir aplicar aí no seu negócio e você vai ver seus números crescendo, seu engajamento melhorando, as pessoas comentando, as pessoas compartilhando, as pessoas participando dos seus stories, tá bom? Então, vamos falar aqui sobre stories hoje. Vou começar a falar para você que dentro do Instagram existe uma diferença entre feed e stories. O que é feed? Feed é ali onde você coloca as tuas postagens, tá? Aquele feed que você coloca ali os teus carrosséis, os teus reels, que você compartilha o teu trabalho, o seu feed, ali onde fica a sua bio, onde fica o seu perfil. Ali, as postagens que você faz para ir para aquele espaço, ele ajuda você a crescer o número de seguidores, tá? E aí os stories, que são aquelas bolinhas que elas somem de 24 horas a cada 24 horas, e ela some, né? E a gente tem que ficar fazendo, uma coisa maravilhosa, né? Que o Instagram criou aí de uma outra plataforma, copiou de outra plataforma para prender a gente, para a gente ficar o dia inteiro lá, ou olhando, ou assistindo, né, dos outros, ou produzindo stories. Então, assim, tem algumas estratégias importantes que você precisa aprender e não só fazer por fazer, ou até, ai meu Deus, Vivi, eu tô desanimada, não sei o que fazer, esse negócio fica ali, fico incomodada porque eu sei que tem que fazer, mas eu não sei o que. Então, hoje eu vou te dar as dicas para você usar os teus stories. Para que serve os stories? Os stories servem para você engajar as pessoas que já te seguem. É muito mais difícil você trazer pessoas novas de dentro dos stories. Acontece, sim, são menos pessoas do que as postagens do feed, tá? Então, o feed, carrossel, reels, as fotos que você faz, as lives, servem para trazer gente nova. Stories serve para você cultivar aquelas pessoas que já te seguem. Geralmente são pessoas que já te acompanham, que já te conhecem, que ficam ali olhando o que você está fazendo. É importante a gente que trabalha com vendas de biscuit na internet, que a gente faça coisas estrategicamente pensando nas clientes, porque os stories eles vendem. Eles trabalham com a parte ali do making off, né, dos bastidores, mas você pode também usar ele para vender. Através dos stories, você convence melhor uma pessoa que já está ali te namorando de longe, olhando os teus produtos, para ver se você é uma pessoa confiável, para ver se você não é muito bagunçada, para ver se você realmente é profissional. Então, os stories, ele é importante dentro do teu trabalho, muito importante. Pensando nisso, a gente tem que entender que o conteúdo que você fizer ali dentro dos teus stories é sempre em relação ao público que está te assistindo. É sempre em relação ao outro e nunca em relação a você. Primeira coisa que você precisa cuidar é quando você menciona pessoas ou empresas, tá? Quando a gente menciona uma pessoa, que a gente coloca uns stories bem bonito, por exemplo, tira print aqui da Vivi e põe lá nos meus stories falando, tô estudando com a Vivi. E põe a Vivi com uma cara aberta, né? Com uma boca aberta, com o olho meio torto, assim. uns print que vocês cuidam, que é uma beleza, né? Só que não. E aí vocês só colocam lá um print meio, né? E aí, às vezes, acontece também de você fazer um print ou colocar uma foto, por exemplo, de uma massa que você quer, né? Que chamar a atenção ali da empresa.
E aí você coloca a massa tal, e aí você coloca um monte de artesã junto no mesmo stories. Ou, por exemplo, quando você faz um stories falando assim, inspirações do meu trabalho, e você põe 10 artesãs juntas no mesmo stories. Isso vai funcionar? Não. As pessoas, elas gostam de serem valorizadas, de serem enobrecidas, de serem elogiadas no particular, no pessoal, no único, individualmente só. Teve uma colega que marcou uma massa que eu não gosto, me marcou, por que me marcou junto com aquela massa? Acha que eu vou repostar? Não vou, não. Se tiver 10 pessoas e o meu nome lá, eu vou falar, legal, obrigada. Agradeço muito o teu carinho. Mas eu não vou repostar. O que eu reposto? Quando a foto é muito bonita, que tá me valorizando, ou que tá me elogiando, falando alguma coisa bem legal do meu trabalho, ou que tá falando assim uma frase bem bacana relacionada com o meu trabalho. O que eu quero dizer com isso? Quando você for marcar alguém para chamar atenção, porque isso funciona muito, muito, uma de cada vez e capricha na foto. Outra dica, não venda o tempo todo. Não coloque só fotos assim que só querem vender. Tipo, acabei o topo de bolo, acabei a lembrancinha, né? E só coloca ali, às vezes as pessoas só colocam foto de trabalho querendo vender. Se as peças ali não forem muito chamativas, isso não funciona, tá? O que você tem que fazer para funcionar nos seus stories? Tem que fazer stories com muita interação, sempre convidando o teu público a interagir. Então, quando você for fazer um stories, um conteúdo, sempre coloque uma figurinha daquela do termômetro, para a pessoa ir lá e arrastar, ou uma figurinha, né, da enquete, sim ou não, ou a caixinha de opções para acertar as opções, qual que é a correta, ou a caixinha mesmo de pergunta. Sempre que possível, põe uma musiquinha agradável. Tem umas musiquinhas que falam, pelo amor de Deus, ainda bem que meu celular tá sempre no baixo. Porque esses dias eu fui tentar escutar e, gente, sabe que cada um tem um gosto musical, né? E aí tem umas musiquinhas que a gente fala, eita lasqueira, era melhor não ter posto esse negócio. Então, quando você estiver falando também, que você estiver gravando, você falando alguma coisa, sempre coloque legenda embaixo de uma frase principal do assunto que você está falando, porque a maioria das pessoas, elas escutam, elas veem os stories no mudo, elas não escutam, elas só estão olhando. Aí aparece alguém falando, eu sou assim inclusive, né? Tem alguém falando lá, eu não tenho nem paciência de ver a pessoa falando. Mas aí eu não consigo assistir stories de ninguém, gente. Eu até tento, eu entro lá para ver alguma coisa, mas eu não consigo. Eu acho aquilo muito fútil, eu acho uma perda de tempo, mas enfim, eu me forço porque é meu trabalho. Então eu pelo menos umas 3 ou 4 eu fico olhando ali só para não dizer que eu não tô vendo. Mas stories é uma coisa que eu não gosto de fazer e eu não gosto de ver. E para mim é uma dificuldade. Para mim é uma coisa muito forçada, eu tenho que me planejar e esse é um sofrimento para eu fazer. Mas eu faço. Tô fazendo com alegria. Mas eu faço, mas não é uma coisa natural que eu goste de fazer. Fala assim, Vivi, até parece, você que tem lá um monte de seguidores, vive fazendo stories, aparece, fala, né? Você é muito desenvolta no teu jeito de falar, mas eu não gosto. Particularmente, se eu, Viviane, não fosse biscoiteira, que não vendesse meu trabalho pela internet, eu não faria. Eu não teria nenhuma rede social. Porque eu, pessoalmente, não gosto de me expor, não gosto de mostrar, não gosto de falar da minha vida, não gosto muito de tirar foto. Então, eu acho muito chato, né? E aí, se você... essa que é a minha dica. Para você ver, gente, para vocês verem que eu tenho dificuldade e eu faço.
mesmo tendo dificuldade, mesmo sendo ruim para mim. É uma coisa que eu sei que faz parte do meu trabalho, que precisa, então eu faço que seja assim, o mais gostoso para as pessoas assistirem. Eu não fico enrolando muito, se for para enrolar eu nem faço, né? Então precisa pensar nisso também. Se eu que tenho tanta dificuldade consigo, você também vai. Né? E aí você tá falando lá os stories, contando alguma coisa, falando do teu dia, ou falando com a cliente sobre um orçamento, coloca a legenda embaixo, porque a maioria das pessoas, elas não escutam. E aí só fica blá 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 e ela passa, ela sai dos teus stories. E isso acaba com o teu engajamento. Então coloca uma frase do que você tá falando, põe ali a legenda mesmo, faz você. Enquanto você está escutando, fica repetindo ali, né, aqueles stories, vai escrevendo ali a legenda. Não tenha preguiça, né? E aí, quando você for fazer stories, no máximo 3. Não fica lá 2, 3 minutos falando, gente. Se você quer falar 2, 3 minutos, abre um IGTV, uma live. Abre uma live para falar. É complicado, a gente sempre tem que manter o equilíbrio. Eu preciso ter estratégia, cuidar com o conteúdo que eu estou fazendo. Por isso que eu estou falando dos stories que vende, né? Dependendo do que você está fazendo, você está acabando com o teu trabalho, com a tua divulgação. Se você fica, né, fazendo muita bagunça lá dentro dos teus stories, isso acaba com o teu profissional. Se você fica assim muito rígida, fazendo só coisas sempre do mesmo jeito, as pessoas também já não querem ver. Isso também acaba com o teu profissional. Então a gente tem que pegar os stories e usar eles para impulsionar também as nossas vendas, né? E aí os stories, eles não dão certo, Vivi. Ah, ele tá caindo, eu fiz lá 50 stories e eu começo bem, mas no final do dia ninguém mais quer ver. Então, assim, existe ali um mínimo que você precisa fazer, tá? Pelo menos 3. 3 todo dia. Ah, eu não consigo fazer nada. Pelo menos 3 você vai ter que fazer, é obrigação, tá? Por quê? Porque se você não faz stories, as pessoas que te seguem, elas esquecem de você. E você acaba lá no limbo. Então, é bom que você esteja todo dia lá presente. Todo dia. De manhã você faz lá uma postagem de bom dia, geralmente colocando um trabalho seu, geralmente fazendo alguma coisa relacionada com o seu trabalho, tira uma foto ali do seu ateliê, mostra ali um pedacinho da onde você está trabalhando. Às vezes a gente não tem vontade, então a gente tem que ter estratégias já planejadas no nosso caderno, né, da rotina ali da semana, para a gente, quando a gente não está com inspiração, a gente fazer mesmo sem inspiração, tá? A gente faz um de manhã, um de tarde e um de noite. É o mínimo que você tem que fazer. Quando você zera os teus stories, não apaga nada, tá, gente? Não é para apagar, é para esperar expirar aquilo. Acabou tudo. Fica lá sem nenhum stories. Quando você começar, e quando você também pode ser isso, é uma dica para amanhã de manhã já. Quando começar o primeiro stories que você fizer, precisa ser com interação. Precisa ser de colocar ali um sim ou não, uma enquete, um este ou aquele, que são os meus stories mais vistos, são este ou aquele. Que eu sempre coloco uma foto em cima, uma foto embaixo e a mãozinha. Qual que você gosta mais? Esse ou aquele? E aí depois deste ou aquele, você vai fazer mais alguma pergunta, você vai contar alguma coisa, você vai perguntar ali, adivinhe qual é o tema, né? Vai falar ali dos temas que você está trabalhando no dia, vai falar ali, perguntar para sua cliente se ela está gostando do trabalho que você está fazendo, sempre perguntando coisas para a pessoa que está vendo, sempre chamando a pessoa para interagir. E aí depois você pode abrir uma caixinha. Então, interação, uma caixinha, tá? Vive, por que eu faço caixinha de pergunta e ninguém interage comigo? Porque você faz fora do contexto. Porque você não dá argumentos nem subsídios para a pessoa comentar ali dentro da caixinha. Eu já vi também gente fazendo pergunta de caixinha
que a resposta era sim ou não. Pergunta de sim ou não, você usa a figurinha de enquete. Sim ou não. Caixinha de pergunta é para a pessoa escrever, dar opinião. Por exemplo, estou ali no meu final de semana, estou assistindo um filme. E aí eu falo, olha gente, estou assistindo esse filme. Você já assistiu esse filme? Sim ou não? Aí você pergunta assim, você tem algum filme para me indicar? Aí você abre uma caixa de pergunta. É uma caixa de pergunta que você vai interagir com o teu público. É uma caixa de pergunta pessoal que sai fora um pouco do trabalho, mas que as pessoas gostam de participar. E aí você compartilha uma ou duas respostas só, não precisa compartilhar todas as respostas, mostrar o que todo mundo escreveu, porque também fica chato. Ah, lá vem ela de novo com caixinha de pergunta, já vem 10, 15 perguntas, resposta, tudo meio parecida. Então, quando a gente responde, a gente coloca a resposta, né? Que a gente coloca a resposta na nossa caixinha de pergunta, a gente só põe algumas, não põe tudo. Escolhe algumas estratégicas. Eu vou colocar aqui para vocês, vou dar uma sugestão de caixinha de perguntas que eu estava organizando aqui, né? As minhas anotações para falar para vocês sobre os stories. E eu fiquei pensando, eu vou fazer um bem na prática para ensinar as meninas ali como é que faz. Por exemplo, né, dentro do nosso trabalho, do nicho que eu estou aqui, que é festas infantis. Então, eu vou dar um exemplo de caixinha de pergunta que funciona e que você vai testar amanhã, quem sabe. Ou se ainda tem muitos stories que não estão funcionando, você vai esperar esses terminarem. Depois você vai fazer isso que eu vou falar para você. Se você não trabalha com festas infantis, se você não trabalha com nada disso que a gente está fazendo, você vai pensar e adaptar aí para a sua realidade. Você tem que dar ferramentas para a pessoa conversar com você. Deixa eu ver. Outra coisa importante. Não sei o que fazer nos stories. Os teus destaques que aparecem ali no seu perfil, eles vêm dos teus stories. Então, os stories, eles precisam ser também movimento ali para os seus destaques. Precisa ser conteúdo para os seus destaques. Aquelas bolinhas que ficam lá embaixo da nossa bio, que são bolinhas importantes que ficam em destaque, eles precisam trazer informações importantes para quem está entrando no teu perfil para te conhecer o teu trabalho. Precisa ter um destaque sobre você, para a pessoa saber que você existe, que você é uma pessoa de verdade, que você tem filhos ou não, que você gosta de cachorro ou de gato, que você mora em casa ou um apartamento, que você é uma pessoa de verdade. É importante que tenha ali 4, 5, 6 stories que fale de você e que você depois dê um coraçãozinho ali e coloque no destaque. Quando a gente faz os stories e ele vai sendo publicado, quando a gente volta para olhar os nossos próprios stories, aparece ali embaixo, bem na partezinha de baixo, se ele pergunta, você quer colocar em destaque? E você aperta e ele te manda ali para você colocar, né, num destaque ou para você criar um destaque. Então, é importante você ter também esse conteúdo nos teus stories para você deixar em destaque, tá bom? Para você salvar ali. Que tipo de destaque precisa ser feito? Precisa ser feito um destaque falando sobre o seu orçamento, como é que compra de você, se paga à vista ou parcelado, se dá entrada ou não, se paga no cartão, se você tem loja virtual, se entra em contato inbox ou se entra em contato no WhatsApp, qual que é o WhatsApp, qual é a cidade que você mora, tudo isso tem que ter lá informações dos teus stories para deixar salvo lá nos teus destaques, ok? Se tem frete, se não tem, como é que faz? Todas essas coisas, informações importantíssimas. Façam uma arte bonita, coloquem umas figurinhas legais, coloquem muitas informações. Cuide com a letra, porque às vezes a gente quer florear muito e aí a letra acaba que a gente não consegue ler direito, tá? Pensa assim que a tua cliente é uma véia. Uma vez não consegue ler direito. Tem que ser legível, gente. Não adianta encher de flor lá, encher de bolinha,
de coraçãozinho, de passarinho, de borboleta, sei lá o quê, e a gente não conseguir ler o negócio. A letra tem que ser a letra grande, legível, bonita, que dê para ver, tá bom? Tem que ter um destaque sobre você, falando se você é mãe, se não é, a tua vida pessoal, tá bom? Tem que ter um destaque sobre depoimentos, pessoas que já compraram com você, que você tira print, põe lá nos stories para salvar no destaque depois. Tem que ter também foto de cliente. Se você tem aí a sorte da cliente te mandar a foto da festa, põe nos teus stories para salvar no teu destaque. E aí tem que ter uma foto também ali, um destaque do seu ateliê. Ai, Vivi, mas eu trabalho lá na mesa da sala. Põe ali a tua placa, põe as tuas ferramentas, que você é uma pessoa de verdade, que você está trabalhando com materiais de verdade. Mostre quais são os materiais que você trabalha, mostre a tua massa, mostre as tuas ferramentas. O cliente gosta de ver isso. O cliente não vive no nosso mundo. Ele não sabe nem quais são as estecas que a gente tem, não sabe nem que nome que a gente usa é esteca. Coloca isso também nos teus stories e coloca depois nos seus destaques do seu ateliê, dos seus materiais, o que você usa para produzir as suas peças. É importante o cliente ver a produção do trabalho, tá? E aí, por fim, você escolhe ali umas peças que sejam mais chamativas, que sejam os teus melhores trabalhos, para você também deixar em destaque. No máximo, gente, 10 destaques. Não vão encher ali 30 destaques, que a gente não tem nem paciência para ver tudo aquilo. Eu preciso fazer só sobre o trabalho os meus stories? E sobre mim, eu preciso aparecer nos meus stories? Não precisa você aparecer. É bom que apareça? Sim, porque isso dá confiança para cliente comprar de você. Parece que você não é uma bandida que vai fugir com o dinheiro dela. Parece que você é uma pessoa idônea, uma pessoa responsável, que dá para confiar em você. Então é por isso que você precisa aparecer. Mas se você ainda não tem, né, que você tá com vergonha de aparecer, põe uma foto tua lá, que você tirou num dia que você estava de bom humor, ou apareça com as suas mãos, tá? Então primeiro a gente aparece com as mãos e depois a gente vai aparecendo aos poucos. O que precisa fazer? 80% dos teus stories tem que ser de conteúdo do seu trabalho. 80%, anota aí. 80% tem que ser do teu trabalho. 20%, um pedacinho bem pequeno. 20% tem que ser de você, uns stories aleatórios, falando dos teus filhos, mostrando um pedacinho da tua casa, mostrando ali o cachorrinho, mostrando uma comida que você gosta, falando que você está estudando. Então, a cliente gosta de ver o lado pessoal da gente. Com essas dicas você vai conseguir vender, se organizar, lembrando que sempre tire um dia específico para se planejar, para você fazer essas artes, um dia só para a semana inteira, para daí na hora que está na correria você já ter tudo pronto. Se organizar é muito importante. Espero que essas dicas tenham ajudado você a dar aí um estalo na sua cabeça. Faz e me conta se deu certo. Se você fizer alguma coisa aí que deu certo que eu falei, me conta, porque eu vou amar saber aí que você teve muito sucesso na sua vida, no seu negócio, tá bom? Beijo, gente!